Gradiente a gente já viu, né? A gente já viu no comecinho já do curso, né? Que a gente via que o vetor gradiente... como que eu calculava o vetor gradiente? Aqui, ó. Que a gente... Lembra que quando a gente começou a aprender as derivadas parciais, a gente já via o vetor gradiente. Tá? Logo, um campo gradiente é mais ou menos a mesma ideia. Tá? O que a gente fazia no vetor gradiente? Como a gente descobriu o vetor gradiente de uma função? Não sei se vocês lembram, tá? A gente pegava e fazia o quê? A derivada da função em x, derivada da função em y, e se tivesse em z também, era a derivada da função em z. Esse era o vetor gradiente, tá? E o campo gradiente? Tá bom? Como que é o campo gradiente? E aí vem aquele material que eu mandei para vocês, né? O gradiente é justamente isso, tá? Eu pego a função, derivo em x, eu tenho a coordenada x. Derivo em y, tem a coordenada y. Derivo em z, tem a coordenada z. Eu mandei a imagem no grupo, tá? E é isso aqui, ó. Da função em x, y, z. É isso aqui, tá? Isso aqui pode demonstrar o vetor, não é? Que eu sei aqui, ó, tá separado por vírgula. Presta bastante atenção nisso, ó. Tá separado por vírgula. E eu sei que a primeira, se eu coloco os pontos, por exemplo, aqui, ó, 0, 1 e 2, certo? Eu sei que 0 é a componente x desse vetor, 1 é a componente y desse vetor, e 2 é a componente z desse vetor. Na física, a gente aprendeu a chamar como esses componentes, para eu saber quem que é o componente x e o componente y. A gente coloca o componente. No Gal também a gente viu, certo? Componente, que é o valor de 0x, eu multiplico pelo versor y, que significa que ele está na direção x, que esse versor y é um versor unitário que está em cima do eixo x. Como aqui é um positivo, então vai ser mais 1. Aí, como é o y, eu uno com o versor j, que esse versor j é um vetor unitário que mostra que é na direção do y. Então, fica como assim, ó. E aqui, 2. O versor k, que é o versor que está em cima do eixo z. Então, fica como, ó, desenhando no espaço. O vetor unitário em cima do eixo x é o i. Opa, o eixo x está aqui, gente, perdão. Então, o versor que vale uma unidade aqui de x, aqui na direção, é o i. O que está na direção do eixo y, uma unidade também, é o j. E o que está na direção do z, uma unidade também, k. Então, eu consigo, se está com i, é porque está a direção x. Certo? A direção x do gradiente, quem que é? É a derivada em x. A direção y do gradiente é a derivada em y. E a direção z do meu gradiente é a derivada em z. Então, o que eu tenho que fazer para achar o gradiente? Eu vou olhar aqui, ó. Aqui só tem x, y. Aqui eu já mostrei em x, y, z. Mas se só tem x, y, só vai ter i, j. Então, isso aqui é a minha componente x.
do meu gradiente. E aqui, meu componente y. Porque tá o versor está falando que aqui é em x e aqui está em y, porque o versor i está em cima do x e o versor j em cima do y. Pronto. Agora, o que é? Eu vou achar, então, o campo a seguir, o campo está aqui. Para eu saber se ele é gradiente, o que é um gradiente? Gradiente é a derivada parcial. Então, isso aqui tem que ser o resultado de uma derivada parcial. Então, olha só. Isso aqui, que aí ele chama como? QR, né? O que é P? Ele usa essas letras, P, QR. O que é esse P, QR? É essa função que foi aqui, ó. P, Q e R. P é a função na direção I, Q é a função na direção J e R é a função na direção K. Pronto. Tá? Então, o que é aqui na direção I? Quem que tem que aparecer aqui na direção I? A derivada da função, certo? Só que isso aqui já é a derivada. Então, olha só. Isso aqui, ó, o P, isso aqui que é o P, que ele costuma chamar de P, ó, já é o resultado da derivada de uma função anterior. E aí ele chamou essa função anterior de φ. Posso chamar de qualquer coisa. Então ele dá um φ que originou para fazer essa derivada. Se for possível fazer essa derivada parcial aqui e a derivada parcial aqui, então esse aqui é o P, que vai na direção I, esse aqui é o Q, que vai na direção J, como eu já mostrei aqui para vocês. PQR. Tá? Então esse aqui é o P e o Q. Então aqui essa função, para saber se ele já é um campo gradiente, essa aqui, característica aí, já tem que ser a derivada de uma função anterior, e essa aqui tem que ser a derivada em y de uma cor. Se pegou uma função anterior e derivou, para eu tentar descobrir essa função anterior, o que eu faço? Qual que é o contrário da derivada? Integral. Então, que é antiderivado. Então, se isso aqui que está sendo apresentado para mim já é uma derivada, que eu chamei de I, que é novo, isso aqui, como que eu vou descobrir o φ? Se eu integrar essa derivada, eu volto para o φ original. Então, se eu cato essa derivada parcial aqui, de φ em x, e eu integrar ela em x, eu vou voltar justamente ao quê? A uma componente do meu φ, que originou essa derivada parcial aqui, mais uma constante qualquer. Então, vou integrar aqui e vou descobrir. E lógico, que não só mais uma constante vai ter aqui, mas, como foi derivado em x, se eu tenho uma função que está, uma função qualquer, em y apenas, não tem x, quando eu derivo parcial, essa função aqui que está em x e y, mas se tiver uma outra função aqui só em y, eu estou derivando em x, y vira constante, constante zero. Então, eu vou achar um φ mais uma possível função em y, porque zerou, mais uma constante também, porque são coisas que se eu derivo em x apenas, vai dar, isso aqui fica constante, isso aqui é constante, e eu derivo da zero. Então, quando eu vou procurar a primitiva disso, eu acho uma função, mais coisas que possam ter dado zero nessa derivada parcial. E aí eu vou integrar para tentar achar esse φ aqui. Se eu integrar, então eu vou integrar o quem? Vou integrar o P. Se eu integrar o P dx em relação a x, eu vou achar um φ de xy mais uma função em y, tal que eu não vou saber porque virou zero, mais uma constante que eu não vou saber também porque virou zero. E a gente não costuma ficar colocando isso aqui, né?
A gente só tenta achar esse φ, mas sabe que pode existir isso aqui. Isso aqui tem que estar na nossa cabeça que pode existir isso. Porque se derivou, o que era em y vira constante zero, o que é constante, por ser constante sozinho, é zero. Tá? Eu quero descobrir só esse φ aqui, tá? Essa função original. Então, pode ter uma função em y, pode ter uma constante. Vou deixar aqui para vocês não esquecerem. Logo, quanto que é a integral de p? Aqui, ó, integral de 3x ao quadrado, tá uma soma e tudo isso aqui multiplicando. Como que eu faço essa integral? Aí agora é saber integrar as funções. E aí? Como que eu faço esta integral? Exercício 4, tá? Como que eu faço dessa de apoio aí da semana 3? Alguém sabe a integral? Vamos integrar? Então vai ser a integral de 3x ao quadrado mais 4x ao cubo, y ao quadrado e de x à quarta. Certo? Isso aqui é a derivada parcial, que eu vou integrar, que eu vou achar esse φ aí, mais essa função constante. De y e a constante. Então, se eu derivo isso aqui em x, se eu integro em x, eu acho que derivou e chegou nisso. Então, vamos integrar isso aí? Ó, pra vocês entenderem aqui, ó. Se a derivada dessa função original φ em relação a x é o p, se eu integrar dos dois lados aqui, ó, se eu integro de um lado e integro do outro, eu mantenho a igualdade, né? Eu posso fazer. Se eu multiplico por 2 de um lado e multiplico 2 por outro, eu mantenho a igualdade, né? Qual que é a integral e tudo em x? Dx. A integral a derivada de φ volta aqui e volta a ser φ. E o p fica, então, logo, φ é igual a p dx. Foi o que eu coloquei aqui, tá bom? É o que eu estou fazendo. Para eu poder achar esse φ. Vamos entender quanto que φ. Como está em soma, dá para dividir em dois blocos. Dá para transformar na integral disso aqui, mais a integral disso aqui. E ele quer. Certo? Então, bora. Ele quer saber que a pergunta, o valor cardial. Isso aqui, gente, tem alfa aqui só na componente y. E a gente vai ver se há uma possibilidade de achar um valor alfa para que isso aqui seja verdade. Que isso aqui seja a derivada parcial de y, isso aqui seja a derivada parcial de x. Vamos fazer aqui, ó. Como está em soma, lembra que a gente já está acostumado a fazer integral? Eu posso... Isso aqui está tudo multiplicando por dx. Então, eu faço a distributiva. dx está multiplicando isso e aqui. Então, eu vou fazer a integral de 3x ao quadrado dx mais a integral de 4x ao cubo y ao quadrado e de x à quarta. Beleza? Isso aqui. Integral de 3x ao quadrado dx. Quanto que é? 3 sai para fora, x ao quadrado fica x ao cubo sobre 3. Então, isso aqui dá 3x ao cubo sobre 3. 3 corta com 3, sai só o x ao cubo. Beleza? Tranquilo? Aqui. Quem que é constante? Aqui, ó. Ah, faltou o dx aqui. Como está em x, é só x. Y aqui vira constante, então sai fora.
mais y² saiu fora. Aí vai ficar a integral de 4x² vezes e de x². E agora? O 4 também sai fora, o 4 é constante. Então eu vou tirar já o 4y². Fica 4y², integral de x³ vezes e de x². E agora? Como eu faço uma integral dessa agora? E aí, gente? Eita, agora o bicho pega, né? Tem que lembrar de que? Integral por substituição, cálculo 1. UdV, VdU, tal, não sei o que, substitui, chama alguém. Isso aqui é da forma mais simples. É como se fosse a questão, porque tem uma regrinha da cadeia se fosse derivado, né? Tem que lembrar, cálculo 1. Vou passar aqui rapidão, tá? Nós temos que tentar enxergar aqui, ó, um caminho mais fácil para substituição é chamar uma função aqui, por exemplo, de uma outra variável, tá? Então eu vou chamar aqui de x². Vou vir para cá aqui. Vou chamar de x² de u. Para poder resolver essa integral aqui, gente, ó, só. Aqui eu já resolvi, tá? E aqui eu já tirei a constante, porque preciso resolver isso aqui. Vou chamar x² de u, tá? Para ficar e de u. Quando ficar e de u, é a mesma coisa de e de x, ou e de y, e de z. Estou chamando de u. A integral de e de u vai ser o próprio e de u, tá? Integral por substituição. Então, eu vou chamar o x² de u para ficar e de u, porque eu sei que e de x, a integral de e de x, é o próprio e de x. Assim como integral de e de u é o próprio e de u. Então, lógico, para me ajudar aqui por substituição, eu vou chamar esse danado aqui de u para poder facilitar, porque senão eu não consigo, né, fazer e do x ao quadrado aqui. Aí, o e de u vai sair e de u. Se o x² eu chamei de u, quanto que é du? Quanto que é du? Opa, foi gol aí? Gabriel Jesus? Vamos parar, né, para ver o gol, né? Momento pause. Ah, não? Fazer gol só no segundo tempo? Vou chorar. Bom, voltando aqui. Se u é x², du é derivada de u. Qual que é a derivada de u é x²? Eu vou derivar o x², certo? Qual que é a derivada de x²? 4x ao cubo. Então, du é 4x ao cubo. Certo?
Só que a derivada de u em relação a x, né? Tem isso aqui também. A derivada de u em relação a x é 4x ao cubo. Certo? Então, ó, tá vendo x ao cubo aqui? Ó, eu preciso substituir aqui, ó, porque o e de x ao quadrado eu já consigo substituir por e de u. Agora falta eu substituir quem aqui, ó, x dx, ó, que sobrou aqui, eu tenho que substituir. Então, eu consigo pegar um x ao cubo dx aqui, ó, vou passar o dx para cá, então vai ficar assim, ó, du é igual a 4x ao cubo dx. Mas eu só quero x ao cubo dx. Apesar que o 4 estava aqui também já, né? Ó. Não precisava nem passar. Olha que burro. Bom, se eu não tivesse passado o 4 para cá, eu já tinha o 4x ao cubo dx aqui, que já facilitava. Mas tudo bem. No caso de não ter, como que eu faço? Vou passar o 4 que está multiplicando para cá. Vai ficar como? Du sobre... O 4 está multiplicando aqui, vai ficar du sobre 4 e eu tiro o 4 daqui. Então, du sobre 4 é igual a x ao cubo dx. E agora eu vou fazer substituição. 3x ao cubo... Não, 3x ao cubo não. Aqui já ficou x ao cubo só. Y ao quadrado. E agora eu vou fazer essa integral aqui, vou fazer substituição. E de... O x à quarta é u, então vai ficar e de u. E o x ao cubo dx é du sobre 4, vezes du sobre 4. Então fica eu du sobre 4. Sobre 4 é constante, é a mesma coisa de 1/4, né? 1/4 aqui multiplicando. Então joga 1/4 para fora. Vai ficar x ao cubo mais 4y ao quadrado vezes 1/4. Integral de eu du. Pronto, ficou fácil essa integral. Esse 4 corta com esse quarto, por isso que eu falei que não precisava ter tirado, que já me ajudava. Ficou só o y ao quadrado. E integral de eu é o próprio eu du, então é como se fosse x dx. Integral de ex é o próprio e de x. Então, eu é o próprio e de u. Aí vai sair quem aqui? Vai ficar x ao cubo mais y ao quadrado vezes eu. E quem que é eu? Quem que é o u? O u é o próprio x à quarta. Então, vai ficar x ao cubo mais y ao quadrado e de u, que é x à quarta. Então, elevado a x à quarta. Pronto. Fiz a integral e achei a função primitiva φ x y é igual a x ao cubo mais y ao quadrado e de x à quarta mais uma função que está só em y, que pode ter mais uma constante. Então, vamos ver se isso é verdade. Ó. Se eu derivar isso aqui, tem que dar o P lá. Se eu derivar isso aqui, tem que dar esse P aqui. 3x ao quadrado, derivar em x, claro. Porque isso aqui eu falei que era derivada parcial em x. Certo? É o gradiente. Então, se eu derivar isso aqui, vai ficar 3x ao quadrado. Como eu estou derivando em x, y ao quadrado é constante, só repete. E eu vou derivar o e de x à quarta. E de x à quarta é uma regra da cadeia. Então, só vou derivar aqui para vocês verem. Ó. Só para vocês entenderem, depois eu vou apagar. Del φ, del x é igual a 3x ao quadrado mais y ao quadrado aqui, repete, vezes, porque é em x que eu estou derivando. Tá?
E aí vem e de x a quarta. É uma regra da cadeia. Deriva o que está por fora e multiplica pela derivada do que está dentro. Quem está por fora? O e de x. Só que o x é x a quarta. Então, o deriva que está fora é o e de x, continua em função do que está dentro. E de x a quarta, então repete. Vezes a derivada que está dentro. Quem está dentro? X a quarta. Qual que é a derivada de x a quarta? 4x ao cubo. Beleza. Vê se vai dar aquilo. Vai, não vai? Ó? Vai ser 3x ao quadrado. Se eu derivar agora uma função que só tem y. Y vira constante. Então, a derivada de constante vai dar 0. Por isso que eu tenho que considerar uma função que só tenha y. E uma constante pode ter, não pode? Porque se eu derivar a constante, vai ser 0. Então, logo, vai ser só isso a derivada. Por isso, na hora que eu volto, eu considero isso. Só volto aqui. Aí vai ficar aqui, 3x ao quadrado mais 4x ao cubo, y ao quadrado é de x à quarta. Exatamente isso. 3x ao quadrado mais 4x ao cubo, y ao quadrado é de x à quarta. Tá bom? Então, achei a função que originou essa derivada parcial. E agora eu vou fazer a mesma coisa em y da componente que está com o j aqui, que é o q. Se eu derivar o q, eu derivar o φ, eu vou achar esse mesmo φ aqui. Tem que achar. Certo? Só que agora eu vou fazer integral em y, porque ele foi derivado em y e chegou nisso. Será que é possível? Então agora eu vou fazer o outro caminho. E o pior é que na folha de trás tem espaço? Tem espaço. Então, olha só. Eu vou colocar... Deixa eu usar aqui, só para a gente copiar direitinho. Se eu integrar o Q por dy, eu vou descobrir o φ que originou em x e y, mais uma função qualquer em x, que agora que ele seria constante. Então, se eu derivar isso aqui, vai dar isso, a derivada parcial em y, mais uma função em x, se eu derivo, dá 0, mais uma constante. Certo? Entenderam aqui a sacada? Então, eu quero descobrir esse φ. Se esse φ for o mesmo daqui, então existe um gradiente, tá? Bora lá. Quem que é a integral, então, de Q du? É a integral dy, desculpa, em relação a y. É do Q. Quem que é Q? É alfa vezes y de alfa a menos 1 vezes e de x elevado à quarta. dy, tá? Não posso esquecer que é dy. Então, quem que é a minha variável? É y. Se eu fizer, então, a integral, é só y, o resto vira constante. Então, e de x à quarta é em x. Então, isso aqui é constante. Alfa é o que eu quero saber, é um valor que é constante. Eu não sei o que é, não é isso, é só isso que é variável. Então, vai ficar como isso aqui? Vou tirar para fora o alfa, vou tirar para fora o e de x à quarta, vai ficar só a integral de y sobre alfa menos 1 dy. Agora eu vou integrar y alfa menos 1. Como que é a regra de integrar um polinômio? Soma 1 no expoente e divide por esse novo expoente, certo? Se eu somar 1 no expoente aqui, vai ficar como? Vai ser alfa menos 1 mais 1. Esse menos 1 com mais 1 se cancela, então vai ficar o quê? Alfa vezes e de x à quarta, vezes, eu integrei, então será alfa, somei 1, será alfa menos 1, somei 1, ficou y elevado a alfa, e divide
por esse novo expoente. Alfa, não é essa a regra? Segue a regra, segue o jogo. Tá? Então tá tudo multiplicando aqui, ó. Consegui fazer a integral mais fácil, não precisei fazer o du. Só que esse aqui, ó, tá tudo multiplicando. Tem um alfa aqui com um alfa aqui, cortei. Logo, a minha função original, φ em xy, igual eu fiz aqui, ó, vai ser igual ao quê? Y elevado a alfa vezes e de x elevado a quarta, mais uma função qualquer que só tenha x, mais uma constante que pode ter ou não. Não foi isso que eu falei? Porque na hora que deriva, se eu derivar a parcial disso aqui, tem que dar o meu p. Meu q, perdão. Tá? Agora, eu vou comparar esses dois φ aqui que eu achei, ó. Porque esse é o φ original, esse aqui também é o φ original. Esse é o φ original por um caminho, e esse é o φ original por outro caminho. Olha só que engraçado aqui, ó. Dá uma olhada nisso aqui. Ó. Faz sentido, ó. Y elevado a alguma coisa, que é o alfa que eu quero descobrir, e de x à quarta. Mais uma função que tenha só x. Olha isso aqui. Tem uma função aqui, ó, que tem só x, ó. Então, ele pode ser sim o original. Então, pode sim ser um campo gradiente. Tá? E a constante. Aí, aqui fala que pode ter uma função em y. Quando eu vejo de y, tem essa função aqui já, mas não tem uma função só em y aqui. Se tivesse, seria zero, não apareceria. Mas aqui, ó, apareceu uma só em x. Bateu. E um constante com constante. Só não tem uma só em y. Poderia aparecer aqui um valor que só tinha y. E aí a gente já saberia que teria aqui. Então, bateu as informações, ele quer saber o quê? O valor de alfa pertencente aos números reais para que o campo seja gradiente. Então, é só igualar aqui, ó. Isso aqui com isso aqui. Então, a função de x aqui, o alfa só aparece aqui, ó. Então, é só fazer o quê? Que y ao quadrado vezes e de x à quarta é igual a y alfa vezes e de x à quarta. Logo, quanto que vale esse alfa aqui, gente? Ó, que corta com aqui, y ao quadrado igual a y alfa. Corta a base e fica 2 igual a alfa. Logo, alfa é igual a quanto? 2. Pronto. Se alfa é igual a 2, é um valor de alfa que faz com que esse campo seja gradiente. Entenderam? Que tipo aqui caiu uma integral por substituição, né? Coisa lá de cálculo 1, que muitos não lembram, tal, piriri pororó. Pode ser o que mais complicou. Mas a ideia é essa, né? Vou mandar a foto, tá? Pode deixar. A ideia é essa. Eu integro o P para poder achar o que originou. Eu integro P em X. Vai ser integral de P dx. Certo? Esse aqui é o P. E vou integrar isso aqui em Y. Integral de Q dy. Certo? E vou procurar essa original aqui, essa função original, que é o que eu falei aqui, ó. Tá? Que eu chamei de φ, que o exercício aqui também no gabarito chamou de φ. Por isso que eu usei a mesma ideia. Tá? Então, qual que é esse φ original aqui em x e y? Qual que é? Aí eu falei que esse derivado de φ
Aí eu vou tirar esse integral aqui para ficar bonitinho. A derivada de parcial de φ em x vai dar a componente do gradiente, né? Componente x. Quem que é a componente x que a gente chama aqui? P. Que é o P aqui, ó. Componente x que está com o versor i. Então vai ser o meu P e x, y, que está em função de x e y. Ele é a minha derivada parcial dessa função. E, consequentemente, a derivada parcial, isso é o gradiente, lembra que a gente fez? A derivada parcial em y dessa função de φ vai ser quem? A minha componente j aqui, ó, em y. Que é o Q, que eu chamei de Q. Então, se eu integrar, se isso aqui é o Q é a derivada parcial em y, se eu integrar o Q em y, volta para esse φ original. Certo? Se eu integrar o P em x, volta a minha função original. Aí eu bato. Eu voltei por x aqui e voltei por y. Aí eu bato, cruzo eles. Eles têm que ser iguais, tem que fazer sentido, como mostrei aqui no final. Tem uma função só em x, tem uma que é x e y que bate, que volta para os dois. Teria uma função só em y aqui, se possível, mas aqui não apareceu ela, apareceria, então não teve. E pode ser que tenha um valor constante original, que são N funções primitivas. Então, eu preciso achar a minha primitiva. Na hora que eu bati aqui, a função só de x com função só de x. Função só de y com função só de y não apareceu aqui. Constante, constante não vai aparecer em nenhum dos dois. E bateu isso aqui, essa informação. E aí eu consigo achar um valor de alfa para que isso aqui seja gradiente. Se alfa for isso aqui vai ser igual a isso vai ser igual a isso aqui igual a isso. E aí eu derivo parcial em x essa função. Que função? X ao cubo mais y ao quadrado e de x à quarta. Essa função aqui. Se eu derivar em x, vai dar isso aqui. Se eu derivar isso aqui em y, ó, vamos fazer. Deriva isso aqui em y, ó. Del φ, del desse aqui, ó, dessa função. X ao cubo, como estou derivando em y, é constante, vai dar 0. Y ao quadrado é de x. E como eu estou fazendo em y, é de x aqui é constante. Então, eu já tiro ele aqui para fora. E derivo só y ao quadrado, que é 2y. Então, vai ser 2 vezes e de x à quarta vezes y. Ou 2y e de x à quarta. Certo? Então, vai sair isso aqui, ó. 2y e de x à quarta. Como alfa é 2, então vai aparecer alfa y e aqui, ó, tem que ser 2y. Ó. Como alfa é 2, ó, tem que ser essa informação de quê? Como aqui é 2, então vai ficar 2y de 2 a menos 1, que é 1, ó. Y elevado a 1. E de x à quarta. Então, bateu. Eu derivo parcial em y, bate. E eu derivo parcial em x, bate. Por isso que, para que bata, alfa tem que ser 2. Por isso eu descubro a resposta de alfa igual a 2. Só por Cristo, né? E aí é o meu gradiente. Beleza?